Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos irmãos e levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Amados, aqui na descrição do vídeo tem a divulgação de dados de uma obra missionária, da qual nós não temos ligação, mas são irmãos que fazem um trabalho em países onde há perseguição cristã. Então, se você não conhece ainda o trabalho deles, tem o link que você pode entrar, você pode conhecer e também pode ajudar. Hoje eu quero trazer para vocês a respeito de mulheres que serviam o Senhor Jesus Cristo e usar como exemplo para coisas que nós podemos fazer hoje por Ele. Mas antes eu gostaria de dizer para vocês como tudo isso começou dentro do meu coração. O Senhor Jesus Cristo me deu uma sequência de sonhos onde eu precisava tomar um banho antes de sair, no sentido do arrebatamento. E eu comecei a orar por isso, pedir a Jesus a revelação. E ele me fez lembrar de Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27, que diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que nós precisamos da palavra de Deus para que, como igreja, sejamos santificados. É claro que o Senhor Jesus Cristo já fez isso acontecer quando ele foi para a cruz do Calvário. Ele derramou sobre nós o poder para a santificação. Mas hoje, a igreja tem ouvido muitas coisas corrompidas aqui na terra, muitas pregações corrompidas, coisas misturadas, né? Até mesmo estava conversando sobre isso com uma amiga querida ontem. A igreja está recebendo coisas misturadas com doutrinas da nova ordem mundial e tudo mais. Enfim. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos ser purificados, ser lavados pela água, que é a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você buscar a palavra de Deus, a palavra pura do reino de Deus, você vai ser santificado em seu coração. O seu coração vai ser cheio da necessidade de seguir a Cristo verdadeiramente, de obedecer. Lembrando, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou o exemplo. Ele disse assim: o Pai sempre está comigo, porque eu lhe obedeço. Então, enquanto nós obedecemos, nós temos Jesus conosco, nós temos a proteção de Jesus conosco. Quanto mais obediente nós formos, mais libertos seremos. Assim, irmãos, a Bíblia fala muito a respeito disso, né? Fala a respeito também de, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Todas essas promessas são para aquele que obedece. Então, isso nos faz entender que nós precisamos sim nos santificar. E antes de nos santificar, nós precisamos sim buscar a palavra de Deus. Isso precisa estar no nosso coração vivo, tá certo? E hoje, então, eu quero falar especificamente com as mulheres. Eu acredito, pelos comentários que eu recebo nos vídeos aqui, que as mulheres são a maioria, por isso eu gostaria de começar por elas. Então, vou ler para vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3. Diz assim:
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Muito bem. Algumas mulheres conheceram o Senhor Jesus Cristo, foram libertas, como está escrito aqui, né? E elas, por gratidão, serviam Jesus com aquilo que elas possuíam. Então vamos dizer assim: uma tinha lá um tecido, a outra sabia costurar. Então, olha, Jesus está aqui, Senhor, uma veste nova para o Senhor, né? Enfim, elas serviam Jesus com aquilo que elas possuíam, fisicamente ali, naquele momento, porque Jesus estava perto delas, né? Porque Jesus estava ali naquele momento fisicamente. Mas isso não se resume à parte física. Nós podemos aplicar isso também nos dias de hoje, ainda que fisicamente Jesus não esteja aqui. Ele está espiritualmente. Então nós podemos servi-lo espiritualmente também, com aquilo que nós temos. Bom, alguém pode então pensar assim: eu sou uma mulher casada. Se você é uma mulher casada, você pode servir a Jesus com aquilo que você tem. Eu sou mãe. Você pode servir Jesus com aquilo que você tem. Eu sou uma jovem solteira. Então você pode servir Jesus com aquilo que você tem. Então, amados e amadas, nós podemos servir Jesus. De que maneira? Por exemplo, a Bíblia diz para nós, lá em Efésios 5, Efésios capítulo 6 também, nos ensina que quando nós nos casamos, por exemplo, nós estamos assumindo um ministério. Quando nós somos uma filha apenas solteira, nós estamos debaixo de um ministério. Mas o que isso significa? A palavra ministério significa servir. Se você tem um ministério, você tem uma oportunidade, você tem na sua mão algo para servir. Então, seja você esposa, seja você mãe, seja você solteira, você tem a oportunidade de servir. E saiba que você, quando você serve ao seu marido, quando você serve aos seus pais, quando você serve aos seus filhos, você sim está servindo a Cristo. Você está servindo Cristo com aquilo que você possui. É claro que eu poderia aqui estar falando de outros exemplos, mas eu quero dizer a respeito disso porque hoje a igreja não é mais ensinada sobre isso. Hoje não é mais ensinado aquela palavra que as pessoas, né, têm medo, é dura demais, né? Então, eu quero voltar os teus olhos para isso, porque o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que nós precisamos nos santificar pela palavra. Eu quero dizer a você, mulher, e a você também, homem que está escutando essa mensagem, o teu maior aliado se chama Espírito Santo. Quando nós buscamos Jesus Cristo, até mesmo para realizar as nossas tarefas, para servir o nosso marido, o nosso filho, os nossos pais, quando nós o buscamos, nós temos o nosso maior professor e o nosso maior ajudador, que se chama Espírito Santo. E para aquele que recebe, né,
seja para o marido, seja para o filho, seja para os pais, é uma alegria conviver com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Veja você, algumas atitudes que as mulheres cometem quando não estão cheias do Espírito Santo. Muitas vezes a mulher levanta de cara amarrada, não consegue dar um sorriso para o seu esposo, ou reclama o tempo todo. Todas estas coisas acontecem quando a mulher não está cheia do Espírito Santo. Sabe, se você tem problemas, se de repente você está preocupada porque está com medo de faltar alguma coisa, dobre o seu joelho, coloque diante de Deus as suas necessidades, porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou dessa maneira. Ele nos ensinou a orar pelo que nós precisamos e ele nos ensinou a buscar primeiramente o reino de Deus e a obediência, e que todas estas coisas nos seriam entregues, nos seriam dadas. Então, amadas, não fique de cara amarrada, não fique murmurando. Busque o Senhor Jesus Cristo para que você seja cheia do Espírito Santo de Deus. E assim você vai conseguir ser uma esposa melhor. Você vai conseguir sorrir. Você vai conseguir não reclamar. Se você estiver em oração, com certeza o seu coração não vai ter espaço para reclamação. Quanto mais perto de Cristo você estiver, mais o seu comportamento será controlado pelo Espírito Santo. E melhor você vai poder servir aqueles que você assumiu esse ministério. Assim também você estará servindo Cristo com aquilo que você tem. Enquanto você se sujeita ao seu esposo, você está se sujeitando a Cristo. Enquanto você procura agradá-lo, fazendo aquilo que você sabe que ele gosta. Ah, o meu marido gosta de um bolinho simples no café da tarde. Então eu vou lá e vou fazer um bolinho para ele com muito carinho. Ah, o meu marido gosta de uma comida de tal forma. Ah, o meu marido gosta de chegar em casa e de que esteja a comida pronta para ele tomar um banho e sentar na mesa e comer. Então faça isso. Procure servir o seu esposo como quem serve a Cristo, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Não reclame, não murmure, lute contra a preguiça, porque, irmãos, a preguiça é um demônio, é espiritual, e se você quiser vencer a preguiça, você precisa buscar em Cristo Jesus. Sabe, há uma promessa que Cristo nos fez, maravilhosa, que está lá em João 14, nos versículos 21 e 23, que Jesus diz assim, que aquele que amar a sua palavra, este é verdadeiramente aquele que ama a Cristo, aquele que guarda a sua palavra é aquele que verdadeiramente ama a Cristo. E aquele que ama a Cristo, Jesus vai vir morar em nós e vai se manifestar para nós. Então, se você vê na palavra de Deus que a mulher não pode ser preguiçosa e que antes ela precisa ser uma boa dona de casa, e você procurar obedecer isso, então você está guardando a palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você vai se matar de trabalhar ou que você não pode receber uma ajuda, seja do seu esposo, seja de uma outra pessoa. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu sei é que quando você cuida das coisas do seu esposo, cuida da sua casa, ele se sente cuidado. Ele se sente amado. Certa vez eu fui ministrar para casais e eu fiz uma pesquisa e a pesquisa dizia exatamente isso.
Tem algumas coisas que o marido gosta, que chamam a atenção, que chamam o olhar do marido, que faz com que ele se sinta amado pela esposa. E uma das coisas é quando você cuida do lar, você cuida da roupa dele, você cuida do que ele precisa. Você cuidando das coisas que ele precisa, então, automaticamente o marido se sente cuidado, ele se sente amado. Então, quando nós vemos conselhos a respeito disso na Bíblia, muitas vezes a mulher pode até se assustar, mas é real. Querida, se você guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo, Cristo estará em você e ele vai se manifestar a você. Sabe, se você tem problemas dentro do seu lar, muitas vezes você pode pensar que o problema é a outra pessoa, mas comece se santificando e você verá os resultados disso no seu caminhar. Tá bem? Era isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Eu acho que esse conselho é muito proveitoso, tanto para aquelas que estão dentro do papel, quanto para as pessoas que estão ao redor, né? E eu espero poder continuar falando a respeito deste assunto, a respeito de como nós podemos servir a Jesus Cristo dentro de nossas casas. Sabe, irmãos, muitas pessoas pensam que ao sair de casa nós vestimos uma roupa de santificação para lidarmos com as pessoas lá fora, seja no trabalho ou outra coisa. Não é isso. A santificação, o servir a Cristo, o nosso ministério começa dentro de casa. Não deixe de procurar na sua Bíblia estas referências que eu citei aqui para vocês. Encha-se da palavra de Deus. A palavra de Deus nos santifica. Ela torna o nosso coração com desejo de obediência. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar o lar de vocês, que vocês procurem essa santificação que o Senhor Jesus Cristo tem nos pedido. Que Deus abençoe a cada um. Amém.